O acúmulo de gelo nas asas de um avião é um fator extremamente perigoso que pode levar a acidentes fatais, como o ocorrido recentemente, onde 62 pessoas perderam a vida. Esse fenômeno afeta a aeronave de várias maneiras, principalmente ao interferir na aerodinâmica das asas e outras superfícies de controle, como o estabilizador horizontal. O gelo se acumula principalmente na borda de ataque das asas, que é a parte frontal e mais exposta ao fluxo de ar. Quando isso ocorre, a forma aerodinâmica da asa é alterada, o que reduz significativamente a capacidade da asa de gerar sustentação. Sustentação é a força que mantém o avião no ar e ela depende do fluxo suave de ar sobre a asa. O gelo cria uma superfície irregular que atrapalha esse fluxo de ar, fazendo com que a asa perca sustentação e o avião corra o risco de entrar em stall, uma condição em que ele simplesmente deixa de voar e começa a cair. Imagina que o avião é como um grande pássaro de metal que voa no céu. Para que ele consiga voar, as asas dele precisam estar bem lisinhas, como as asas de um passarinho. Essas asas ajudam o avião a se manter no ar, porque elas fazem o vento passar direitinho por cima e por baixo, empurrando o avião para cima, igual a como a gente faz quando coloca a mão para fora do carro em movimento e sente ela sendo empurrada para cima. Agora, se a gente coloca um monte de coisas pesadas e esquisitas nas asas do passarinho, como se elas ficassem cheias de lama, ele não vai conseguir voar direito, né? No caso do avião, quando está muito frio e úmido, forma-se gelo nas asas, como se fosse uma camada de lama. Esse gelo muda a forma das asas e o vento não consegue passar direito por elas. Isso faz o avião parar de ser empurrado para cima, o que é muito perigoso, porque aí ele começa a cair, como uma pedra. Além disso, as partes que ajudam a controlar o avião, como a cauda, que é como o leme de um barco, mas no ar, também podem ficar cheias de gelo e parar de funcionar direito. Isso é como se o leme do barco ficasse travado e não conseguisse mais virar o barco para a direção certa. No avião, se isso acontece, os pilotos podem perder o controle e o avião pode cair. Então, o gelo é muito perigoso para os aviões, porque ele faz com que as asas e outras partes não funcionem como deveriam, e isso pode causar acidentes graves. Além disso, o acúmulo de gelo pode aumentar significativamente o arrasto, a resistência ao movimento, o que força o avião a gastar mais energia para se manter no ar. Isso pode exigir mais potência do motor, mas em certos casos, como o stall de cauda, tail stall, aumentar a potência pode agravar o problema, tornando ainda mais difícil para o piloto manter o controle da aeronave. Outro ponto crucial é que, em condições de voo com flaps estendidos, o acúmulo de gelo pode alterar a dinâmica de voo do avião, aumentando ainda mais o ângulo de ataque da cauda e tornando o controle do avião extremamente difícil ou até impossível para os pilotos. Quando isso acontece, o avião pode subitamente perder altitude de maneira brusca, o que é muito perigoso, especialmente em altitudes baixas, como durante decolagens e pousos. Essas condições foram apontadas como possíveis fatores no acidente em questão, onde as condições meteorológicas indicavam um risco severo de formação de gelo. Infelizmente, essas situações são difíceis de prever e evitar, mesmo com os sistemas de degelo que os aviões possuem, pois, em condições extremas, esses sistemas podem não ser suficientes para impedir a formação perigosa de gelo nas asas e na cauda. Esse tipo de acidente destaca a importância da monitoração rigorosa das condições de gelo em voo e da necessidade de respostas rápidas dos pilotos quando há suspeita de acúmulo de gelo. Os aviões modernos têm tecnologias para ajudar a evitar o acúmulo de gelo nas asas e em outras partes importantes, como o estabilizador de cauda. Essas tecnologias são chamadas de sistemas de degelo ou antigelo. Existem diferentes tipos de sistemas de degelo. 1. Aquecimento elétrico. Algumas partes das asas e da cauda têm pequenos aquecedores embutidos. Quando os pilotos percebem que o avião está voando em uma área onde pode haver formação de gelo, eles ligam esses aquecedores para derreter o gelo antes que ele se acumule demais. 2. Sistemas pneumáticos.
Esse sistema usa ar quente dos motores do avião para aquecer as asas e outras superfícies, derretendo o gelo que começa a se formar. 3. Sistemas de degelo por ar comprimido. Em aviões menores, algumas partes das asas têm bolsas infláveis que, quando acionadas, estufam e quebram o gelo acumulado. Esses sistemas são muito importantes e geralmente funcionam bem, mas em algumas situações, como quando o avião passa por áreas de gelo muito intenso ou se os sistemas falham, o gelo pode se acumular de forma perigosa. Nessas condições, mesmo com as tecnologias de degelo, o gelo pode mudar a forma das asas e das superfícies de controle, dificultando muito o voo seguro. Os pilotos são treinados para lidar com essas situações e a maioria dos voos em áreas de gelo acontece sem problemas, mas infelizmente, às vezes, as condições podem ser extremas e levar a acidentes. É por isso que é tão importante monitorar as condições de voo e usar essas tecnologias de degelo de forma eficaz. Um abraço do Prof. Day Top News e Education.